Bem-vindos ao Railways Explained, amantes dos trens. Neste vídeo, decidimos levá-los a uma viagem pelo passado ferroviário, pois vamos falar sobre a construção de uma das linhas ferroviárias mais famosas do mundo inteiro, a Ferrovia Transiberiana. Lembramos que, em um dos vídeos anteriores, já abordamos o tema da primeira ferrovia transcontinental do mundo, nos Estados Unidos. Como todos sabem, ao longo dos anos, a Ferrovia Transiberiana desempenhou um papel significativo e teve grande importância. Não apenas para a história do transporte da Rússia e do mundo, mas também teve um papel único na história nacional, econômica e militar do Império Russo e da União Soviética. Nesse sentido, como sempre, vamos tentar abordar todos os aspectos importantes, incluindo as circunstâncias que levaram à decisão de construir essa ferrovia, como foi o processo de sua construção, quais foram os impactos e efeitos que ela teve, qual foi seu papel em termos de defesa nacional e, finalmente, qual é a situação da Ferrovia Transiberiana no século XXI. Mas antes de começarmos, se você se considera um amante dos trens e gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no nosso canal para fazer parte da nossa comunidade ferroviária. Caso você queira receber notificações toda vez que publicarmos um vídeo, ative o sininho. Agora vamos começar. No final do século XIX, o desenvolvimento da Sibéria, região russa estratégica, foi dificultado pela falta de ligações de transporte internas e com o restante do país. Além da grande rota siberiana, estradas boas e adequadas para transporte sobre rodas eram raras. Por cerca de 5 meses ao ano, quando os rios eram navegáveis, eram o principal meio de transporte. Durante o restante do ano, cargas e passageiros precisavam viajar entre nós puxados por cavalos pelas estradas de inverno, muitas das quais eram rios cobertos de gelo. A proposta inicial para resolver esse problema, com a construção de uma ferrovia e abertura da Sibéria ao desenvolvimento, foi apresentada pelo governador-geral do leste da Sibéria, Nikolai Muravyov-Amursky, em 1857. Nos anos seguintes, a ideia foi seriamente considerada, mas o financiamento de sua construção continuou sendo um problema, pois não encontrou apoio do governo russo. O principal motivo era a falta de recursos, mas também prioridades diferentes, já que era mais importante conectar a Rússia Central a minas de ferro e carvão estratégicas. A Companhia Ferroviária dos Urais foi fundada em 1873 para ajudar a Rússia a alcançar esses objetivos, quando o governo começou a se preparar seriamente para construir a Ferrovia Transiberiana. Além disso, houve muitas propostas de empresários estrangeiros interessados em financiar a construção, mas o governo russo decidiu usar seus próprios recursos, pois isso era considerado uma ameaça à influência estrangeira sobre as áreas ricas em recursos. No entanto, o primeiro grande passo que levaria ao início da construção finalmente foi dado. Em 9 de março de 1891, o governo russo emitiu um decreto imperial anunciando a intenção de construir uma ferrovia através da Sibéria. Poucos meses depois, o Tsarevich Nicolau, que mais tarde se tornaria o Czar Nicolau II, inaugurou a construção em Vladivostok no dia 19 de maio. É difícil exagerar as dificuldades dos trabalhadores da Ferrovia Transiberiana. Para que você tenha uma ideia da escala, com 9.000 quilômetros, ela era 18 quilômetros mais longa do que a Ferrovia Transcontinental Canadense, que vai de St. John's, na costa do Atlântico, até Vancouver, na costa do Pacífico. A Ferrovia Transcontinental nos Estados Unidos, concluída em 1869, era muito mais curta e exigiu não mais do que 6.000 quilômetros de novos trilhos, já que o trecho no leste já havia sido construído. Para comparação, se você não contar o trecho já existente na linha Transiberiana de Moscou a Chelyabinsk, a Ferrovia Transiberiana ainda exigiu mais de 2.000 quilômetros de novos trilhos. Se ainda for difícil imaginar o quão longa é essa linha, basta dizer que ela representa 1/5 da circunferência de todo o planeta.
No entanto, para otimizar a construção, a ferrovia foi dividida em 3 grandes seções: as linhas ocidental, médio-siberiana e extremo-oriental. Cada uma delas foi subdividida em várias seções, e os trabalhos, na maioria delas, avançaram simultaneamente, utilizando um grande número de trabalhadores. Vamos apresentar alguns números. Nas primeiras etapas da construção, cerca de 9.600 pessoas foram empregadas, enquanto no meio do processo, o número de trabalhadores aumentou para 84 a 89 mil. Aliás, a maioria desses trabalhadores trabalhou de graça, já que eram prisioneiros. Realmente, não é necessário enfatizar o quão ruins eram as condições climáticas e o quão tecnicamente desafiador foi construir uma ferrovia em áreas de gelo permanente e invernos extremamente rigorosos. De qualquer forma, o trabalho de construção começou em ambas as extremidades, de Vladivostok no leste e Chelyabinsk no oeste, e avançou em direção ao centro. O tratado entre Rússia e China, assinado em 1896, ficou conhecido como Tratado Lei-Lobanov, ou Tratado Secreto Sino-Russo. Permitiu que os russos construíssem 7 quilômetros de ferrovia através da região norte da Manchúria, na China, pois esse era o trajeto mais curto e favorável até Vladivostok. Portanto, entre 1897 e 1903, o governo russo construiu a chamada Ferrovia Oriental Chinesa, conectando assim Vladivostok com trechos da Sibéria Ocidental e Central. A linha transmanchuriana mais tarde ficou sob total controle chinês após a Segunda Guerra Mundial. Em 1904, a ferrovia transiberiana era uma conexão de Vladivostok, passando pela China e Sibéria até os Montes Urais. No entanto, um dos principais obstáculos para a conclusão desse projeto era o Lago Baikal. O Lago Baikal possui mais de 40 quilômetros de extensão e mais de 1.600 metros de profundidade. O projeto de construção incluía a construção do trecho ferroviário Circumbaikal para contornar o Lago Baikal. É uma conquista de engenharia única e representa um dos cenários mais pitorescos de toda a região. A construção deste trecho foi concluída em 1905, mas mesmo antes disso, a conexão já era possível, considerando que a linha terminava nos 2 lados do lago. O balsa ferroviária Quebra-Gelo SS Baikal, construído em 1897, e o ferry menor SS Angara, construído cerca de uma década depois, tornaram a travessia possível com 4 horas de navegação. Após a Guerra Russo-Japonesa, de 1904 a 1905, a Rússia temia uma possível tomada da região da Manchúria pelo Japão e decidiu construir uma rota alternativa mais longa e difícil, a chamada Ferrovia Amur, para possibilitar a conexão com Vladivostok exclusivamente por território russo. Assim, em 1916, o trecho ao norte do rio Amur foi concluído. E dessa forma, a linha ferroviária contínua dentro do território russo, de Moscou atravessando a Sibéria até Vladivostok, com extensão de 9.000 quilômetros, finalmente foi concluída. A parte europeia da ferrovia transiberiana cobre cerca de 19% do comprimento total, enquanto a parte asiática corresponde a cerca de 81%. O que também é interessante é que foi decidido não usar a bitola ferroviária padrão de milímetros, mas sim a bitola não convencional de milímetros. Essa bitola ficou conhecida como bitola russa e mais tarde foi substituída pelas ferrovias soviéticas por uma bitola de milímetros. A decisão de evitar a bitola padrão provavelmente tinha como objetivo isolar a Rússia conservadora da Europa progressista e definitivamente por razões estratégicas de defesa que impediam e dificultavam uma possível invasão por potências estrangeiras. Os custos estimados da construção em 1916 variavam de 70 milhões a 1 bilhão de dólares, o que representava 1/5 da dívida nacional da Rússia na época. Hoje, isso representa 24 bilhões de dólares ou mais.
De qualquer forma, a construção da ferrovia transiberiana foi um enorme peso para a economia russa, especialmente entre 1914 e 1916, o que influenciou muito os esforços de guerra e, posteriormente, o desfecho da Revolução Bolchevique. Apesar das críticas, essa ferrovia já se pagou amplamente. Embora a área que hoje constitui os distritos dos Urais, Sibéria e Extremo Oriente tenha ficado sob controle russo já no século XVII, a população permaneceu abaixo de 300 mil até o início do século XX. A construção da ferrovia transiberiana deu início a um processo de migração em larga escala, que acabou levando ao aumento da população para os cerca de 36 milhões de hoje. Além disso, a economia da Sibéria, que praticamente não existia, começou a se expandir rapidamente. Novos colonos rapidamente cultivaram o solo fértil da Sibéria Ocidental, dobrando a área arável e tornando a região um dos principais celeiros da Rússia. Moinhos de farinha surgiram como cogumelos. A indústria de manteiga da Sibéria Ocidental se tornou a segunda maior do mundo, atrás apenas da Dinamarca. Muitas estações ferroviárias tinham serrarias, currais e matadouros, o que estimulou significativamente o desenvolvimento de toda a região. De modo geral, a ferrovia transiberiana não só possibilitou a revolução industrial da Sibéria, mas, mais importante ainda, permitiu a integração de vastas áreas russas em um único país. Além da contribuição para a economia, a construção dessa linha ferroviária teve uma consequência negativa e imediata. Ela provocou uma guerra com o Japão. Sim, a construção dessa linha ferroviária através da Manchúria provocou imediatamente a Guerra Russo-Japonesa. Embora os russos não acreditassem que os japoneses atacariam, isso aconteceu em fevereiro de 1904. Os japoneses queriam aproveitar a incapacidade da linha ferroviária, recém-concluída, de suportar o peso da guerra, além do fato de que a linha Circumbaikal ainda não havia sido concluída. Esses dois fatores foram cruciais para a decisão e o momento do ataque. Além disso, o trem de suprimentos entre Moscou e a Manchúria levava 5 ou 6 semanas, em vez de cerca de 10 dias, como deveria ser. Por isso, a Rússia não pôde enviar tropas e suprimentos rapidamente ao campo de batalha, o que resultou na perda da guerra. Embora os japoneses tivessem uma ligação ferroviária até o coração da Rússia, acredita-se que a bitola dos trilhos impediu os japoneses de avançar ainda mais na invasão. A ferrovia transiberiana provou ser ineficaz mais uma vez durante a Primeira Guerra Mundial. A principal razão foi a incapacidade do regime cesarista de gerenciar eficientemente a ferrovia e organizar o tráfego, resultando na entrega inadequada e tardia de suprimentos e tropas onde eram necessários. Ao contrário da Primeira Guerra Mundial, a ferrovia transiberiana teve um bom desempenho sob o comando do Partido Comunista e de Stalin. Após o ataque alemão em 1941, houve uma evacuação imediata da indústria nas áreas ameaçadas para o leste em centenas de trens especiais. Em uma manobra notável, fábricas inteiras foram embaladas em vagões e levadas para locais planejados. Grande parte da indústria foi transferida para a Sibéria Ocidental, fazendo de Chelyabinsk um centro de produção de tanques. Algumas fábricas foram realocadas ainda mais para o leste. De acordo com um historiador, esse foi o feito mais importante alcançado pelos soviéticos na Segunda Guerra Mundial, no sentido de que facilitou sua eventual vitória sobre a Alemanha. Hoje em dia, a ferrovia transiberiana é uma linha moderna, com dupla via eletrificada, a espinha dorsal da economia russa e a linha que dá acesso às redes ferroviárias da China e da Mongólia. É interessante que a eletrificação dessa linha durou mais de 70 anos, de 1929 até 2002.
A ferrovia transiberiana também é de grande importância como parte do corredor econômico que conecta o leste e o oeste da Eurásia e desempenha um papel importante dentro da iniciativa Cinturão e Rota, que também abordamos em um dos vídeos anteriores. Além disso, fazer uma viagem como passageiro na ferrovia transiberiana é uma verdadeira aventura e uma ótima oportunidade para ver literalmente todos os cantos da vasta e diversa Rússia. Se você quiser fazer uma viagem de 7 dias de Moscou até, por exemplo, Vladivostok, como nós fizemos, tente conferir este site incrível. Não é tão bom quanto viajar, mas pelo menos podemos ver o que estamos perdendo. A ferrovia transiberiana geralmente começa na bela Moscou. Passa pelas cidades mais interessantes da parte europeia da Rússia, incluindo Kazan e Ekaterimburgo. Em seguida vêm as paisagens deslumbrantes dos montes Urais e os panoramas magníficos da Sibéria e do lago Baikal. Ela também cruza a poderosa Ponte do Amur, com 2 quilômetros de extensão, e o túnel de 7 quilômetros sob o rio Amur, seguindo pelas intocadas estepes russas até a parada final na capital oriental da Rússia, Vladivostok. Para finalizar, gostaríamos de anunciar que, daqui para frente, continuaremos a série dedicada às ferrovias transcontinentais, então a próxima será a Ferrovia Transcontinental Canadense. Este foi o Railways Explained. Esperamos que tenha gostado e aprendido algo novo sobre as ferrovias do mundo. Até o próximo vídeo. Adeus!